Quero cumprimentar aqui a senhora Maria Túlia Bertoni, presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Cumprimentar o excelentíssimo senhor deputado Cabo Almir, presidente da Comissão de Segurança Pública e de Defesa Social. Cumprimentar o desembargador Hildebrando Coelho Neto, representando a ABRAME, a Associação Brasileira de Magistrados Espíritas. Cumprimentar a senhora Maria de Lourdes Pereira de Oliveira, vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, e também o senhor José Antônio Luiz Baleiro, coordenador-geral do 4º Congresso Espírita Brasileiro. Saudar aqui também meu amigo, prefeito Luiz Melhorança, meu conterrâneo lá de Santo Anastácio, presidente Bernardes, da nossa terra. E no seu nome saudar também todas as autoridades aqui presentes, saudar todos os homenageados dessa noite. E eu quero dizer o seguinte: no livro de Allan Kardec, que ora completa os seus 150 anos, chamou-nos a atenção o fato de que as seitas, segundo ele, em sua maioria agarram-se mais à mística do que à parte moral, que é o escopo principal da doutrina espírita, que, por sua vez, exige de cada um a reforma de si mesmo, por entender que, mediante o aprimoramento moral, é que se refina o espírito humano para se chegar à tão almejada fraternidade universal. Diz ele: nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhor um para com os outros, que lhes ensina a perdoar os inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religião, ou seja, numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Kardec, 1863. Quem melhor enfatizou a dignidade humana foi Cristo. As pessoas podiam ser cegas, paralíticas, leprosas, prostitutas, pobres, estrangeiros, todos foram acolhidos. E observando a obra de Kardec, vamos perceber que o Sermão da Montanha aparece em mais de 5 capítulos. Kardec nos prega, portanto, uma moral cristã, onde não há nada de digno em querer ser superior a outrem. Pelo contrário, a igualdade e a tolerância devem estar absolutamente assegurados entre nós. Desta forma, aponta para o caminho da não agressão, do não julgamento, mas do respeito aos diferentes, respeito à maneira de ser dos outros. Trata-se da abertura de um horizonte que nos leva a adotar o olhar das vítimas, ou seja, a enxergar o mundo com os olhos dos oprimidos, a sentir a dor humana das vítimas e, através do amor e da caridade, lutarmos para o resgate de sua dignidade. Na moral kardecista, os outros, ou seja, os diferentes de nós, têm configuração humana. Daí tornar-se imprescindível eliminarmos do nosso psique os agregados psicológicos inumanos da xenofobia, do racismo, das guerras étnicas, dos estigmas, da discriminação e tudo aquilo que ceifa a vida humana. No pensamento de Kardec, com certeza há uma sintonia fina com o pensamento dos grandes humanistas. Chaplin, por exemplo, que quero aqui me permitir parafraseá-lo, certa vez assim se expressou: o caminho da vida pode ser o da tolerância, da compreensão, da amizade. Pode ser o da afeição, pode ser o caminho da doçura, da paz, da fraternidade. Para que extraviarmos? Kardec, com certeza, também comungaria com o pensamento do indígena Clésio Tapeti, que diz o seguinte: o grande desafio é encontrar meios de globalizar o amor, o perdão, a tolerância, com a mesma eficiência com que se tem globalizado a violência. No mundo de hoje, mundo da cibernética, da robótica, da informática, os contatos se tornam cada vez mais rápidos e superficiais,
entre as pessoas. Com isso, pouco se tem respeitado o sentimento dos outros. Não é porque alguém é diferente de mim que eu tenho que desqualificá-lo. Para Exupéry, na sua obra magistral, Pequeno Príncipe, o diferente não me empobrece, pelo contrário, o diferente só me enriquece. Na verdade, é na diferença que se encontra a alma da complementação. A frase de Mário Quintana: mais importante do que aquilo que sabemos é aquilo que somos, parece estar em perfeita sintonia com a filosofia espírita. Kardec propõe entender o outro na plenitude da sua dignidade, dos seus direitos, sobretudo na plenitude de sua diferença. Ele deixa claro em sua obra a paz de Jesus, fruto do amor e do perdão, transforma a tolerância em acolhida. Mas como evoluir de uma cultura de intolerância e de guerra para uma cultura de paz? Como encontrar os caminhos para melhorar os valores, atitudes, crenças, comportamentos do tempo presente e do futuro? Como construir o império da razão sem destruir os valores do coração? Por isso, se torna imprescindível que cada cidadão e cidadã sejam sensíveis ao outro. Percebe-se pela obra de Kardec que Kardec é mais do que um cientista. É um humanista cristão que deseja que a semente da paz germine em toda a terra. Ele motiva os semeadores de boa vontade para um clima que favoreça o aperfeiçoamento de todos. Em sua obra, parece nos dizer: apaixone-se profundamente pela sua religião, apaixone-se pela sua família, pela sua cultura, pela sua comunidade, mas acolha o outro. Acolha o diferente de você, pois a diferença é a grande riqueza da humanidade. Animem-se para aproximar, distensionar, interagir, colaborar. Aquilo que a gente disser deve fazer bem aos outros. Afinal, o ser humano não é uma coisa, o ser humano não é um objeto, não é um produto descartável. O ser humano é, antes de tudo, obra da criação divina. É, antes de tudo, uma maravilha a ser tratada delicadamente. A simplicidade dos sábios e a tolerância dos pacificadores foi o que encontramos na obra de Allan Kardec. Por isso, sua obra bem merece ser homenageada, assim como as pessoas que, por seu trabalho e dedicação, receberão a comenda do mérito legislativo. Pessoas essas que são, reconhecidamente, lideranças do movimento espírita do Estado, que aceitaram o convite do homem de Nazaré para o atendimento aos irmãos de jornada e também divulgarem o Evangelho que estamos homenageando nesta data. Parabéns aos espíritas pelo trabalho e pelos 150 anos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Um grande abraço, uma boa noite.